Abra a sua Bíblia em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 46. Nós vamos estar ministrando uma pequena palavra, mas que falou muito profundamente ao meu coração, e com certeza Deus vai falar conosco nesta noite. Já tem falado através dos louvores, uma bênção. A gente chega à presença de Deus, né, gente? O louvor liberta. Marcos 10, 46 em diante. Acharam aí? Ih, ninguém achou, né? Amém. Então vamos lá. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamem-no. Chamaram o cego: ânimo, levanta-te, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Glória a Deus, né, queridos? Você já tinha ouvido essa história do cego Bartimeu? Eu já. Quantas vezes nós ouvimos, né, essa história desse cego Bartimeu? Obrigado, meu irmão. Maravilha. Mas eu fico pensando, não sei vocês, mas eu particularmente, eu pensava, quando você lê a Bíblia, você vê lá, Bartimeu estava ali à beira do caminho pedindo esmolas. Eu particularmente confesso, eu sempre pensei que Bartimeu era um cego de nascença e era um mendigo. A vida inteira, um camarada sem eira nem beira, um sujeito que estava ali na beira do caminho, mendigando o pão. Mas é interessante, depois eu fui estudar a palavra e descobri que não. Descobri que Bartimeu era de uma origem muito famosa lá em Israel, naquela época. E às vezes eu fico pensando, e eu queria hoje, nesta noite, estar meditando um pouquinho e perguntando para a gente, para mim, para você, de quem você é filho? De quem você é filho? Isaac Demane, de quem você é filho, Isaac? Seu pai, como é que é o nome do seu pai? Manuel, não é? Fabinho, de quem você é filho, Fabinho? Inácio. Meu pai é Derli. Perceberam na leitura, quando nós lemos, estavam saindo da cidade o filho de Timeu, Bartimeu. Quando nós estudamos a palavra de Deus, estudamos a língua, o hebraico, etc., Bartimeu significa filho de Timeu. Então, nós podemos dizer, então eu sou filho de Bar-Derli, Bar-Manuel, Bar-Joaquim, Bar-Valentim, e vai por aí afora. Bar-Bené, né, Debinha? Então, vamos pensar um pouquinho a respeito disso. Quem era Bartimeu? Já sabemos que era filho de Timeu. Então, quem era Timeu? O pai de Bartimeu. Era simplesmente um general poderosíssimo daquela região. E ele atuava ali em Israel, era um comandante geral das tropas israelitas, era simplesmente um general muito famoso, rico e poderoso. Então imagina quem era Bartimeu. Era filho desse homem, de um general, nascido num lar abastado, com muito dinheiro, com muita riqueza,
com toda a fartura do mundo, deve ter crescido morando bem, vivendo bem, comendo bem. E de repente a gente começa a pensar, peraí, então como que Bartimeu vai parar em Jericó mendigando pão e cego? Não dá para entender. Então nós fomos estudar e descobrimos, então, que Timeu, o general, ele era um homem muito famoso, mas aconteceu uma revolta, e o Império Romano assumiu posição naquela situação, e quando os imperadores romanos chegaram, eles logo foram tentando apagar a fama daquelas pessoas importantes, mas Timeu, aquele general, já estava aposentado, e já estava até comerciando, tinha um negócio, tinha muitos bens. E o que fizeram os imperadores romanos? Espera aí, não, esse sujeito aí, ele vai se levantar contra nós. Já temos ouvido conversas aí que ele é meio complicado, ele já está liderando um grupo. Vamos lá, corta o soldo da aposentadoria dele. Foi lá e tiraram a aposentadoria de Timeu, daquele general. Não satisfeitos, eles foram lá e começaram a confiscar todos os seus bens. E aquele homem foi perdendo tudo. E ele começou a liderar um grupo que estava fazendo reuniões contra o Império Romano. Resultado, Timeu, o general poderoso, famoso, perdeu tudo que tinha e também perdeu a vida. Ele foi crucificado, foi morto numa cruz. E aqueles imperadores, talvez alguém chegou para eles e falou assim: tem mais alguém aí para matar, para não atacar nosso reinado? Ó, o filho de Timeu, Bartimeu, esse aí, ele está crescendo, já é um rapaz, e é muito influente na cidade. Foram lá e simplesmente furaram os olhos de Bartimeu, numa covardia tremenda. E mandaram ele para Jericó. Por isso que nós lemos a palavra de Deus e entendemos que Bartimeu estava à beira do caminho em Jericó, mendigando pão. Gente, que situação terrível, né? Por isso que, às vezes a gente fica pensando, mas eu sou filho de fulano, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho poder, meu pai manda. Não, queridos, de uma hora para outra a coisa pode mudar. E aquele rapaz ali mendigando pão, mas a vida dele me chama muito a atenção. Me chamou a atenção, porque se nós percebermos aqui, quando chegaram a Jericó, eles estavam andando e viram o cego Bartimeu mendigando pão ali à beira do caminho, pedindo esmolas. Mas quando ouviu que era Jesus, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então nós percebemos que Bartimeu, ele não enxergava, mas ele ouvia muito bem. E ele ouviu que era Jesus. Então nós podemos dizer que um ponto importante na vida de Bartimeu que nos ensina é a percepção. Talvez nós não temos uma coisa, mas nós temos outra e podemos usar para abençoar nossa vida e abençoar a vida de outros, como diz a palavra de Deus. E em segundo lugar, nós vamos ver que as pessoas que ali estavam, gritavam, vendo ele gritando, diziam para ele: fica quieto, para de gritar, para de incomodar o mestre. Mas quanto mais diziam para ele ficar quieto, mas ele gritava: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Isso para mim revela, sabe o quê? Ousadia. Nós também precisamos ter ousadia para chegar à presença de Deus, para pedir. A Bíblia diz que antes de abrirmos a nossa boca para pedir, Deus já sabe o que precisamos. E Deus é Pai, Ele nos abençoa. Em terceiro lugar, nós vamos ver que Bartimeu também teve atitude. Devemos ter atitude, porque quando disseram para ele: olha, o mestre está te chamando, o que é que ele fez? Lançou para o lado a sua capa
e de um salto pôs-se em pé. Aquele homem tinha atitude, ele sabia que ele precisava ir à presença de Jesus rapidamente, porque ele queria o seu milagre, e ele sabia onde estava o seu milagre. E aquele homem então, num ato de tremenda fé, salta e vai à presença do Senhor. Mas olha que coisa bacana também, o quarto que me chama a atenção, porque o Senhor perguntou: o que quer que eu lhe faça? E imediatamente Bartimeu respondeu o quê? Mestre, eu quero ver. Determinação. Nós também devemos ter determinação, devemos saber o que queremos, devemos pedir ao Senhor, mas já sabendo, porque quando a gente tem fé e pede ao Senhor, o Senhor nos dá, nos abençoa. E em quinto lugar, nós percebemos que quando a palavra de Deus diz que ele recuperou a sua visão, Bartimeu seguiu Jesus pelo caminho. Queridos, isso é gratidão, aleluia. Também devemos ter gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossa vida, na minha vida, na sua. Bartimeu soube agradecer e seguiu Jesus. Só quem segue Jesus enxerga o caminho. E qual é o caminho a seguir? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho é Jesus, devemos seguir Jesus. E a Bíblia diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Eu acho bacana esse versículo, porque não está escrito aqui: farol para os meus pés é a tua palavra. Eu particularmente preferia, que fosse um farol, que iluminasse bem, para a gente enxergar bem o caminho que nós devemos andar. Mas quando nós lemos lâmpada, naquela época, lâmpada era com aquele material, talvez querosene, alguma coisa que queimava. Então, a lâmpada, você estivesse andando à noite, não sei quem já foi da roça aí andando à noite com uma lamparinazinha, ela só ilumina o quê? Só o primeiro passo, onde você vai dar aquele passo. Depois você ilumina ali, ela ilumina o segundo passo. Às vezes eu tô viajando de moto, eu percebo isso, porque à noite o meu farol é bem forte, mas ele ilumina muito lá na frente. Então eu enxergo a curva, eu vejo tudo. Mas às vezes eu sinto falta de uma iluminação mais perto, mais próxima, para enxergar um buraco, alguma coisa. Aí o que eu faço? Eu ligo o farol de milha que eu tenho, auxiliar. Então o farol clareia lá na frente, mas o farol de milha clareia aqui pertinho. Então eu consigo enxergar quando eu vou fazer uma curva, um buraco, alguma coisa. Na nossa vida, nós também devemos seguir Jesus, porque Ele é o caminho e é lâmpada para os nossos pés, que é a tua palavra. Aqui está, queridos, tudo o que nós devemos fazer, seguir, está aqui na palavra de Deus. Bartimeu, quando nós percebemos que esse homem gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, foi isso que mexeu com Jesus. Porque ele não gritou como os outros estavam falando: rapaz, Jesus está passando aqui, ele é o filho de José, de Maria, do carpinteiro, é o carpinteiro. As pessoas não reconheciam Jesus como filho de Deus, como a raiz de Davi. Talvez alguém vai ler a Bíblia e falar assim: mas o camarada está falando Jesus, filho de Davi, mas se Jesus era filho de José e de Maria. Mas é a origem de Jesus, a origem da linhagem de Davi. Como diz a Bíblia, a raiz de Davi, aquele que venceu, aquele que é digno de abrir o selo, que é o vitorioso, é o Cristo. E Bartimeu, talvez pelos conhecimentos que ele tinha lá, quando estudava, quando ouvia, quando estava bem com seu pai, talvez ele tenha estudado e tenha ouvido falar: quem que é Jesus? Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o filho de Davi, da linhagem de Davi. E quando ele gritou esse nome, Jesus, filho de Davi, o Senhor Jesus parou para ouvi-lo e abençoou e curou aquele rapaz. Gente, eu vou dizer um negócio: Deus é tremendo. Por isso que eu estava brincando, eu perguntei: de quem que você é filho? De quem você é filho? De quem eu sou filho? Muitas vezes o general Timeu pode ter ajudado Bartimeu nas suas dificuldades,
Mas e depois que ele teve o soldo cortado, depois que ele teve os bens confiscados, depois que ele perdeu a vida, o que é que ele podia fazer pelo filho? Mas Jesus pode fazer por mim e por você sempre, a vida inteira, o tempo todo. Então nós devemos nos preocupar em reconhecer que somos filhos de Deus. E aí sim, nós vamos receber o favor do Senhor. Em João 1,12 está escrito: e todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E aí sim nós vamos conseguir alcançar o favor, porque Deus é Pai, Deus quer o melhor para cada um de nós. E falando em Pai, eu me lembro que, quantas vezes já contei meu testemunho aqui, que no ano de 1986, eu e Debinha tivemos nossos problemas, as nossas dificuldades, e fomos parar falidos lá nos Estados Unidos. Mas quando eu estava aqui em Friburgo ainda, com posto de gasolina, quebrando, falindo, meu pai, ele me chamou e disse: olha, Herbert, nós vamos tentar te ajudar. Mas como, pai? Não, vamos pegar um apartamento, alguma coisa, vende e você ajeita o posto de gasolina, pega as coisas. Mas como a crise estava generalizada, era o ano de 1986, plano cruzado, todo mundo falindo, todo mundo quebrado, ninguém comprou nada. Então meu pai não pôde me ajudar. Mas quem ajudou a mim e a Debinha foi Deus. Quem pode te ajudar é Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que mandou seu Filho, Jesus, para morrer, para que nós pudéssemos ter vida, e vida eterna, e vida em abundância. Queridos, em nome de Jesus, precisamos entender isso. Mas às vezes nós podemos copiar o exemplo do pai. Quantas vezes o pai faz algo que dá certo, e nós podemos observar aquilo e falar assim: opa, isso aí deu certo. E um dia eu estava na minha casa e ouvindo meu pai. Quantos aqui, pastor Wilson, e quantas vezes, Jorginho, nós participamos em orações lá na casa do papai, na mamãe, em vigília, a gente ficava lá até de madrugada orando. E um dia meu pai, na reunião, ele começou a contar, ele falou assim: gente, eu estava buscando uma vitória, uma bênção para a minha vida, e eu não conseguia, estava buscando, não conseguia. E eu fiz um voto, meu pai falando, eu fiz um voto um dia com Deus: Senhor, eu vou fazer jejum até conseguir essa vitória, essa bênção. Irmãos, isso é muito sério, irmãos. Alguém pode pensar assim: vai fazer jejum até o resto da vida, porque se não chegar a bênção. Mas meu pai foi fiel, e quando ele falou, ele disse: eu tive que fazer jejum 8 meses e meio, mas a bênção chegou, e eu tive vitória. E eu ouvi aquilo e falei assim: rapaz, mas que coragem, né? Aí lá vai eu, Herbert, vivendo a minha vida, e com um posto de gasolina, quebrei, fali, fui para os Estados Unidos, voltei, e aí todos que me conhecem sabem, falei: vou fazer concurso para ser juiz. E aí fui reprovado várias vezes no concurso, e já estava até desanimado. Fui reprovado 10 vezes, 10 concursos. Mas no 11º concurso, a Debinha falou comigo: não, vai fazer esse, você vai passar. Eu falei: não vou fazer, né? Discuti com a minha esposa, teimoso, né, como diz ela. Mas aí eu fui, embalado pela Debinha, envolvido pela Debinha, e comecei a fazer o concurso, e no meu íntimo ficava uma voz dizendo: faça um jejum, faz o voto que seu pai fez. Aí eu falei: Jesus do céu. Aí eu pensei, gente, naquela época eu tinha 144 quilos, café da manhã para mim era, maravilhoso. Eu ia abrir mão de café da manhã, rapaz. Eu já ficar de meia-noite até meio-dia sem comer, misericórdia. Aí eu sentei no meu escritório um dia e comecei a pensar: não, eu tenho que fazer jejum, senão Deus não vai me ajudar, não vai me aprovar nesse concurso. Vou fazer jejum 7 dias, maravilha. E aí eu falei assim: tá bom demais, rapaz, 7 dias sem comer. E aí lá foi, eu fiz 7 dias, e aí não adiantou nada. Eu falei assim: esse negócio, não estou sentindo nada aqui, né? Aí falei: já sei, vou fazer 21 dias, e tal.
por fim eu falei, vou fazer 40 dias de jejum. Gente, e o Espírito Santo falando assim, tem que fazer o voto. Aí eu falei, não, isso não é Deus falando não, isso não é Deus falando não, tem que fazer o voto. E um dia eu sentei no meu escritório, a Debinha lá na recepção, e eu faço o voto, não faço, eu vou fazer, Senhor. Gente, eu tomei coragem e falei assim, Deus, eu vou fazer jejum até passar no concurso para juiz. Falei, e uma voz eu acho que falou lá atrás de mim assim, vai fazer jejum o resto da vida. E eu falei assim, está amarrado em nome de Jesus. Rapaz, meu pai levou 8 meses e meio para alcançar a vitória dele, não foi? Gente, para mim tinha que ser o dobro. Eu levei 1 ano e meio fazendo jejum, porque eu passei no concurso, eu fiz o voto, mas eu cumpri o voto. Quando você faz um voto com Deus, Deus te abençoa. 1 ano e meio de jejum, mas foi bom demais, querido. Até emagreci um bocadinho, ajuda, né? Mas é isso que eu quero dizer, quando a gente quer... aliás, tem um outro... Gente, olha só, escuta onde eu quero chegar. Um amigo um dia me encontrou e falou comigo assim, Helbert, estou fazendo concurso para juiz também, lá em Minas Gerais. Que beleza, maravilha. Aí na sua terra, onde você é juiz. Aí eu fiquei feliz demais. Aí um dia, esse rapaz aparece na minha comarca, Divino. A Debinha tinha uma lojinha lá em frente ao fórum, e eu trabalhando no fórum lá, e em frente ao fórum tinha um barzinho. E esse bar, o dono do bar era bem, intrometido, ele entrava na vida de todo mundo e tal. E aí chegou esse amigo meu, advogado, que tinha ido a Belo Horizonte fazer o concurso, já estava vindo da prova oral. Aí lá vem ele. Chegou ele, a esposa e um filhinho, entrou no bar, ele de bermuda, e aí o dono do bar já ficou olhando. Assim, me dá uma coca aí, me dá isso e tal. Aí ele falou assim, ô fulana, você espera aqui um cadinho que eu vou lá em cima falar com o Helbert. Aí o homem do bar falou assim, o senhor vai falar com quem? Aí ele falou assim, com o Helbert. O senhor vai falar com o doutor Helbert, né? Que é o juiz aí, né? Ele é meu amigo, eu vou lá falar com ele. Aí o homem olhou para a bermuda assim, e o senhor vai entrar lá no fora assim de bermuda? Aí, metido, né, o camarada, né? Aí ele falou assim, tem razão, não dá para entrar lá não. Então eu vou mandar chamar ele vem aqui para falar comigo. Aí o homem falou assim, essa eu quero ver. O dono do bar. Aí mandaram um recado, fulano está lá embaixo, doutor, para falar com o senhor, mas está de bermuda, está envergonhado, não quer entrar aqui. Não, eu vou lá embaixo, eu vou lá tomar um cafezinho com ele. Eu desci, cheguei no bar, abracei o camarada, e o dono do bar ficou olhando assim, rapaz, fez assim, rapaz, esse aí está podendo, né? Mas olha só que história bonita. Aí o rapaz olhou para mim e falou, rapaz, você foi lá em Belo Horizonte fazer a prova oral, não foi? Estou vindo de lá agora. E aí, o que você acha? Como é que você acha? Aí ele me agarrou assim no braço, Helbert, eu passei. Mas como, já saiu o resultado? Não, ainda não saiu não. Mas como é que você sabe, Helbert? Como é que você sabe? Ele falou assim, Helbert, eu passei. Aí 3 vezes o camarada falou, eu passei, mas como? Da onde vem essa convicção? Eu fiz o mesmo voto que você fez de jejum. Eu falei, então passou. Irmãos, ele foi embora para a cidade dele, eu corri lá dentro, liguei para o tribunal, antes dele saber, falou, vê se fulano passou. Peraí, doutor, não saiu nem o resultado ainda, mas eu vou ver para o senhor. Está aqui, ele passou. Irmãos, eu vou dizer um negócio, irmãos. Quando Deus quer te abençoar e você tem fé, e você escuta uma pregação, escuta o pastor Sérgio pregando, pastor Wilson, quantas vezes é ministrada uma palavra aqui nesse altar, nós precisamos aprender a ouvir e pegar e comer essa palavra e colocar em prática. Olha quanta coisa nós aprendemos hoje com Bartimeu, um homem que podia ser um arrasado na vida, um sujeito que era filho de um general, perdeu tudo. Mas mesmo assim, ele lá cego, mas ele ouvia bem, então ele teve percepção, ele teve ousadia, devemos ter atitude, determinação e acima de tudo, gratidão a Deus. Quantas vezes Deus faz coisas para a gente que a gente não consegue entender. Então, em nome de Jesus, queridos, eu fico pensando, hoje foi cantado aqui sobre o Senhor dos Exércitos. Imagina, talvez alguém consiga imaginar a sensação
que deve ser de um soldado do exército americano. Camarada deve se achar, né, o tal. Rapaz, eu sou membro do exército americano, da nação mais poderosa do mundo. Ou então até mesmo, às vezes, um soldado do exército de Israel. Mas eu quero te dizer, meu irmão, que nós somos alistados no exército, que o general, cujo general é Cristo. É aquele que não perde batalha, que não vai perder nenhuma batalha. É aquele que te dá força, que te dá determinação e ousadia para vencer no dia a dia. Então, em nome de Jesus, queridos, nós possamos nessa noite sair daqui aprendendo uma coisa: não importa o que acontecer, sempre tem um escape. Deus vai abençoar, Deus vai mudar a nossa história, Deus vai fazer com que as coisas voltem e tomem o rumo correto novamente. Será que Bartimeu podia imaginar que um dia ele voltava a enxergar? Será que ele podia imaginar que teria uma vida novamente? Porque com certeza, depois que ele voltou a ver, com certeza ele deve ter voltado, trabalhado e vivido, se casado, deixou de mendigar o pão. Então, em nome de Jesus, nós devemos aprender, sabe, a falar de Deus a tempo, a fora de tempo. Ontem, eu e Debinha tivemos uma experiência maravilhosa. Nós fomos para Espera Feliz com os Águias de Cristo, muitas motos, muita gente, alguns carros de apoio. Pastor Silvinho, da Igreja Ceifa de Banquete, foi conosco, a esposa dele, Yasmin, todo mundo. Que festa linda, porque a gente não vai para passear, a gente vai para fazer culto na praça pública, para ganhar almas para o Senhor. É tremendo, maravilhoso. E no momento de intervalo, eu e a Deb, nós saímos de Espera Feliz e descemos até Carangola, com um rapaz lá, o pastor Toinho, que foi nosso pastor. E ele falou assim: nós estamos fazendo a obra. E eu fui com ele numa firma, ver um assunto para a igreja, a construção. E lá nessa igreja encontramos o dono. E depois eu vi a filha dele, uma senhora. E ela saiu de onde estava e veio na minha presença, da Debinha. Oi, tudo bem, prazer em ver vocês. Eu até achei estranho, porque eu falei assim: poxa, eu já tinha visto essa mulher tantas vezes, e ela nunca nem me cumprimentou. Mas isso tinha 20 e tantos anos que eu tinha saído lá de Carangola como juiz, eu tinha ido embora. Aí, graças a Deus, na saída, essa mulher chamou a minha, a Debinha, e falou assim: vem cá, eu quero falar para vocês uma coisa. Fala. Ela falou assim: o senhor lembra aonde eu morava? Eu falei: lembro, a senhora morava numa casa linda, em frente à igreja, onde eu congregava, onde nós congregamos por 5 anos, lá em Carangola. Ela falou assim: pois é, todo sábado, o senhor chegava por volta das 4, 4h30, o senhor com a sua guitarra nas costas, nem sabia ela que era um contrabaixo, tadinha, né? O senhor com a sua guitarra nas costas, e quando eu dava a hora, eu vigiava a hora, eu ia lá olhar, o senhor estava chegando com o seu carro, o senhor descia lá para a igreja com a sua esposa, chegava mais um, mais dois, mais três, e quando vocês iam para lá tocar, eu já ia para a minha varanda, porque era o momento que Deus falava comigo. Eu estava desesperada, arrasada, triste, amargurada, apesar de morar numa casa daquela, numa mansão daquela, eu não tinha alegria, mas quando vocês tocavam, algo especial invadia o meu coração. Eu falei: glória a Deus, que bom ouvir isso. Aí ela falou assim: pois é, mas um dia vocês foram embora de Carangola. Eu falei: é verdade. E a música acabou. Eu falei: ué, mas aí eu senti falta da música. E sabe o que eu fiz? Não, o que a senhora fez? Eu fui para uma igreja buscar aquela música que me acalentava o coração. E eu queria dizer para vocês que tem 18 anos que eu sirvo a Deus numa igreja, por causa de vocês. Os músicos precisavam ouvir isso, né, Júnior? Quantas vezes a gente às vezes sai de casa e fala assim: não é possível, tem que ir para o ensaio agora, tem não sei o quê. Gente, talvez você não sabe, mas a pessoa talvez na frente da igreja ou em algum lugar está marcando a hora, esperando os músicos chegar para começar a tocar, para que possam ser acalentados pelo Senhor. Isso é bíblico.
Saul, quando ficava lá endemoniado, o rei Saul, e passava aquele aperto de doenças e depressão e tudo, o que acalentava Saul? Era Davi tocando a harpa. Nós conhecemos a palavra de Deus, o louvor liberta. Então, queridos, em nome de Jesus, que nesta noite nós possamos sair daqui sabendo de quem eu sou filho. Eu sou filho de Deus, porque a Bíblia diz que todos quantos o receberam, e eu recebi Jesus como meu Senhor e Salvador um dia, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então você é filho de Deus. Você pode até ser filho de Bar-Manuel, mas na verdade nós fomos filhos do Cristo, é aquele que mandou, do Deus de Israel que mandou Jesus morrer numa cruz do Calvário por nós. Amém? A equipe de louvor, por gentileza, vamos estar cantando mais um hino e ministrando, vamos orar, vamos sair daqui nesta noite, queridos, renovados pelo Senhor, pela palavra, que é de fato lâmpada para os nossos pés e luz para o meu caminho, para o nosso caminho, em nome de Jesus.